Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Gabriel, eu sou estudante de medicina, quinto período da graduação, atualmente diretor de investigação da Lacardo Socem e editor acadêmico na revista Discover Medicine. Sejam bem-vindos hoje a mais um vídeo. Hoje uma pegada um pouco mais diferente. Nós daremos uma aula, introdução à fisiologia. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de fisiologia, estamos falando do estudo do funcionamento normal do corpo, as suas funções em pleno estado de funcionamento, ou seja, sem afetação de nenhuma patologia. Para dar início, a gente precisa começar a partir da unidade básica funcional, que seria a célula. Nesse caso aqui, nós temos o coração e a sua célula, as células do miocárdio, as células musculares do coração, ok? Precisamos entender que cada órgão possui como unidade básica funcional as células e nós temos uma sequência. Um conjunto de células vai formar um tecido. Esse tecido vai formar um órgão e esse órgão, junto com outros órgãos, desenvolve um aparelho. Assim como nós temos o aparelho cardiovascular, aparelho digestivo, respiratório e assim em diante, ok? Nesse primeiro momento, precisamos entender que essa unidade é a primeira a ser tratada. Além da unidade funcional, a célula em si, nós temos o líquido extracelular. Quando falamos de líquido, sabemos comumente que cerca de 60% do corpo humano corresponde a líquidos, sendo 1/3 extracelular e 2/3 presente dentro da célula. A partir do momento que nós compreendemos a célula, precisamos entender o que compõe esses elementos. A partir daí, como a gente comenta dos líquidos, os líquidos vão ser essenciais para as trocas e intercâmbios que vão acontecer aqui dentro, entre célula e líquido, porque o líquido ele vai estar repleto de íons e seus nutrientes para o funcionamento devido da célula, certo? Nós precisamos, nesse primeiro momento, entender o seguinte: vamos imaginar que isso seja uma célula. E aqui nós temos uma série de componentes. Nós vamos ter em maior quantidade potássio, magnésio e fosfato. Já na parte extracelular, nós temos em grande quantidade sódio, cloreto e íons bicarbonato. Nesse primeiro momento, eu peço para se atentar principalmente na grande quantidade. Claro que nós temos essas substâncias em ambos ambientes, mas em grande quantidade: potássio intracelular e sódio extracelular. Futuramente, nós abordaremos uma série de mecanismos que são responsáveis por intercâmbio desses íons, ou seja, um bem popular seria a bomba de sódio e potássio, que permite esse intercâmbio entre esses íons. Mas isso é um tema mais para o futuro. Nós precisamos entender que a busca e a função desse intercâmbio é manter um estado funcional para a célula, um estado de plenas condições para o seu desenvolvimento e as suas funções celulares. A busca por essa constante equilíbrio entre o que eu tenho de nutriente, íons livres e as funções necessárias para a célula, assim como a gente tem a utilização e a quebra da glicose. O corpo humano faz isso para obter um estado de homeostase, ou seja, funções normais para o funcionamento e que também mantém esse líquido com as concentrações necessárias para a célula e as suas funções, como dito. Repassando, nós temos órgãos como ponto-chave aqui, mas a questão é que os órgãos em conjuntos, eles formam um aparelho. A unidade básica funcional são as células. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos vai formar um órgão, ok? E o órgão, por sua vez, como dito, um aparelho. A partir daí, nós temos que entender que existem dois estados: o líquido extracelular e o líquido intracelular. E esses, em suas quantidades, correspondem a 2/3 e 1/3. Cerca de 60% do corpo humano é composto por líquidos, ok?
Ademais disso, nós temos em sequência, imaginando uma célula, maior concentração de algumas substâncias. E precisamos lembrar fortemente que há maior quantidade de potássio intracelular e sódio extracelular, que vai desencadear uma série de mecanismos para o funcionamento normal das células. Vamos dar um exemplo. Durante a atividade física, eu tenho, por uso das minhas funções, sejam elas musculares e etc., uma grande quantidade na concentração de dióxido de carbono. Esse aumento resulta na percepção corporal desse dióxido, resultando assim em um evento compensatório, ou seja, para restabelecer as funções normais. A partir do momento que eu percebo um aumento na concentração, o meu corpo envia sinais para que eu aumente a função respiratória e essa função resulte na maior expiração de dióxido de carbono, ok? Então eu tenho a partir daí a saída do meu CO2. Então, de uma forma bem rápida para que a gente possa entender, numa atividade física eu tenho um aumento do dióxido de carbono pelo resultado das funções celulares e isso vai resultar num aumento da concentração dentro do meu corpo. A partir daí, o meu corpo percebe isso e manda um estímulo para que se aumente a frequência respiratória e assim eu tenho maior saída de dióxido de carbono. Isso é um evento e um mecanismo para regulação de, como eu tinha dito, das concentrações entre a questão intracelular e extracelular. Bom, partimos para outro evento de controle homeostático. Eu tenho barroreceptores presentes na minha artéria carótida e também no arco aórtico. Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, esses barroreceptores percebem esse estiramento na parede e enviam sinais para o tronco encefálico. Esse, por sua vez, envia sinais para a região vasomotor, que resulta na diminuição dos batimentos cardíacos e, por sua vez, uma dilatação nos vasos periféricos. Essa dilatação e a redução dos batimentos permitem com que o fluxo sanguíneo seja maior, diminuindo assim, por sua vez, a pressão arterial. Vice-versa, eu teria o seguinte: uma pressão menor, a enviada do sinal do tronco encefálico para a região vasomotor, um aumento dos batimentos e uma constrição dos vasos periféricos, permitindo assim uma melhor perfusão periférica, ou seja, a chegada de sangue até as regiões mais periféricas do corpo. Muito bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.